Um mundo onde de dia as pessoas vivem suas vidas normalmente, eles trabalham, eles cuidam de suas famílias, ajudam os vizinhos, né? Tem alguma coisa para ajudar, fazendo as coisas do dia a dia. Porém, de noite, elas são caçadas por demônios chamados Dionistas, ou elas são mortas e servem de alimentos para esses mesmos demônios. Porém, mesmo sendo caçadas por esses Dionistas, elas também são protegidas por caçadores Dionistas, que são espadachins que caçam e eliminam os Dionistas para deixar o mundo mais seguro para os humanos. Acho que você já ouviu falar dessa história, né? O anime Kimetsu no Yaiba, ou mais conhecido por vocês, Demon Slayer, e também mais fácil de falar, é um anime no estilo shonen que quando apareceu fez um sucesso enorme, fazendo o mangá explodir em número de vendas. Por mais que o anime seja um estilo shonen básico, ele ainda assim tem uma história muito boa e envolvente, com os personagens bem trabalhados e explorados, não tão bem explorados quanto nós queríamos, mas bastante. O mais impressionante que tem no anime é a sua arte. O anime é muito lindo, possui, na minha opinião, a melhor arte que eu já vi em qualquer anime, sério, sem comparação. Bem, então, tá a fim de conhecer a história da primeira temporada desse anime aqui? Caso uma das partes da primeira temporada. Caso vocês gostem, a gente traz a segunda parte e também a segunda temporada, caso vocês queiram também dividir em partes. Então deixa o like, caso você goste, se inscreva, ativa o sino para ajudar o canal e para vocês também não perderem nenhum vídeo como esse daqui e muitos outros que vão aparecer. Então sejam muito bem-vindos ao Observatório Nerd, espero muito que vocês gostem. Bem, o protagonista da história é o jovem Tanjiro Kamado de 13 anos que mora com sua família nas montanhas. A sua família são seus 5 irmãos e sua mãe. Seu pai Tanjiro faleceu de uma doença antes de começarmos a acompanhar a história. No começo, vemos o Tanjiro se despedindo de sua família para vender todo o carvão que eles tinham conseguido. Chegando lá, ele acaba ajudando algumas pessoas que estavam precisando da ajuda dele e também acaba vendendo todo o carvão que ele tinha para vender. Tendo seu trabalho feito, já de noite ele acaba indo de volta para a montanha. Porém, no caminho, ele é abordado por um homem que afirma que ele não ia até a montanha, pois poderia ser perigoso demais por conta dos Onis, afinal já era de noite. E ele acaba convidando o Tanjiro para ficar na casa dele para passar a noite, pois ele não queria que o moleque morresse para Onis. O Tanjiro aceita e quando fica de dia ele acaba seguindo seu caminho de volta para casa. Mas ao perto da sua casa, o seu Fato acaba sentindo cheiro de sangue, que era muito estranho. Ele corre para ver o que tinha acontecido e ao chegar na casa ele encontra dois de seus irmãos cheios de sangue perto da porta da sua casa. Ele percebe que sua irmã Nezuko ainda estava viva, estava respirando, ele corre até lá para ajudar. Ao chegar perto dela, ele olha para dentro da casa dele e vê uma cena horrível. Ele vê sua mãe e seus irmãos todos mortos lá dentro, a casa banhada em sangue. E ele estava totalmente em choque por causa da situação. Qual que não ficaria, né? Convenhamos. Então o Tanjiro pega sua irmã, ele corre com ela para buscar ajuda na cidade que tinha acabado de vir. Porém a Nezuko acaba ficando muito agitada e os dois acabam caindo da estrada da montanha que eles estavam indo. Depois de cair, o Tanjiro vê a sua irmã parada na sua frente e ela o ataca, tentando devorar ele. O Tanjiro percebe que agora sua irmã não é mais humana, e sim um Oni, por isso que ela estava o atacando. E como sem outra opção, ele acaba usando um cabo do machado que ele estava segurando, que ele tinha levado, para segurar a boca da sua irmã, não deixar que ela acaba mordendo ele. Nesse momento ele tenta falar com a irmã dele, para tentar pedir ela de atacar ele, e ele acaba pedindo desculpas por não ter conseguido proteger eles, ele estava se sentindo bem culpado. E ele pede para ela segurar firme, que ele ia conseguir dar um jeito, ele ia tentar achar um jeito de ajudar a irmã dele. Nesse momento, a Nezuko começa a chorar, e o Tanjiro percebe que sua irmã ainda estava ali, ela não tinha sido completamente dominada e virado um Oni. E nesse momento, um caçador de demônios chega, ele ouve os gritos, provavelmente do Tanjiro, ou o fato dele também sente cheiro de sangue, ele acaba indo para onde o Tanjiro está. O nome desse caçador, ou melhor, desse Hashira, é o Tomioka. Ele, na verdade, é o primeiro Hashira que conhecemos na obra e também o primeiro caçador que a gente vê na obra também. Os Hashiras são os caçadores de mais alto nível e os mais fortes entre os caçadores, né? Porque eles sendo de alto nível, obviamente eles têm que ser os mais fortes. Cada pilar possui um nome relacionado à sua técnica de respiração, que é meio que o poder que eles têm envolvido nas espadas. No caso do Tomioka, ele é o pilar da água, ou seja, os poderes dele se baseiam em água. Naquele momento, o Hashira acaba ajudando o Tanjiro. Ele pega a sua irmã. Quando o caçador ia eliminar ela, porque ela era um Oni, ou seja, ele ia cumprir o dever dele, o Tanjiro implora para ele não fazer isso, para parar. E ele diz que a irmã dele não era uma pessoa ruim e ela não ia devorar ninguém. O caçador fala que a irmã do Tanjiro não tá mais ali, que agora ela era um demônio. Ele não tinha nada que ele pudesse fazer para ajudá-la. Então, sem muita escolha, ele acaba lutando contra o caçador para tentar salvar sua irmã. Porém, com um golpe, o Tanjiro perde. E, provavelmente, o Hashira era bem mais forte que um moleque de 13 anos. Só que o caçador quase foi atingido por um machado que o Tanjiro lançou antes de ser acertado pelo Hashira. Nesse momento, o caçador é atacado pela Nezuko também, que o afasta do Tanjiro. Quando o caçador vê Nezuko se colocar na frente do irmão dele,
pra protegê-lo, o caçador fica espantado, porque não era algo comum. Na verdade, menos que o comum. Nenhum demônio fez isso. Pois isso era algo que ele nunca conseguiu ver, por isso que ele ficou espantado. Não era algo nada comum de um Oni. Então ele decide dar uma chance para esse Oni. Ele fala pro Tanjiro procurar um velho chamado Sakonji Orokodaki, que mora no pé de uma montanha. Lá para esse senhor, que ele foi enviado pelo Gyu Tomioka, que era o nome completo do Hashira. Assim ele iria treinar o jovem para se tornar um caçador, e também para que ele conseguisse ajudar a irmã dele de alguma forma. Por mais que ele soubesse que não tinha muito o que fazer, na verdade não tinha nada a fazer em relação à irmã dele. Então o Tanjiro fez o que o caçador falou pra ele procurou este homem no meio da montanha, que ele estava indo em direção a essa montanha que esse homem tinha falado, que o Hashira tinha falado no caso. E no meio da sua procura, o Tanjiro acaba encontrando um Oni que estava se alimentando. Com a ajuda da Nezu, eles conseguem prender a cabeça dele numa árvore junto com aquele machado que ele tinha. Mas que aquele machado não fizesse nada contra o Oni. Mas mesmo ele não fazendo nada, ele usa o machado para prender o Oni na árvore. E espera o sol nascer, porque a fraqueza principal dos Onis é a luz do sol. E nesse momento ele encontra o velho que o Tomioka tinha falado. Por mais que o velho sabia que o menino era um Oni, ele levou os dois para sua casa, mesmo assim, para começar seu treinamento. Para que o Tanjiro começasse seu treinamento. O Tanjiro passou por diversos treinamentos pesados e difíceis, bem difíceis na verdade. Tudo na intenção de deixá-lo mais forte para que ele não morresse para os Onis. E seu último desafio era cortar uma pedra ao meio. Afinal, já foi dito no anime que os pescoços dos Onis eram tão duros quanto pedras, se duvidar até mais. Ele passa um ano tentando quebrar essa pedra sem sucesso nenhum, só arranhando. E somente com a ajuda de dois jovens que parecem para ajudá-lo nesse objetivo dele de quebrar a pedra, ele consegue partir a rocha ao meio. E além disso, ele consegue aprender a respiração da água, já que o seu sensei era o antigo pilar da água. Ele ensinou a sua respiração pro Tanjiro. Os dois jovens que o ajudaram se chamavam Sabito e Makomo, que eram 3 pupilos desse pilar. Depois do treinamento, ele tinha que passar por um teste chamado Seleção Final, no qual, se ele conseguisse, aí sim ele iria se tornar um caçador de demônios oficial. Ele deixa a sua irmã, que estava no sono profundo desde que ele começou o seu treinamento, já faz 2 anos que ela estava dormindo, ao cuidado do sensei dele, para ele proteger tanto dos demônios quanto dos caçadores que provavelmente poderiam aparecer. Lá ele encontra os outros participantes e eles são informados de como funciona aquele teste. Lá eles teriam que lutar contra os Onis por 7 dias seguidos, para aí sim se tornarem caçadores de Onis oficiais. E assim o teste dele se inicia. O Tanjiro acaba lutando contra os Onis ali, mas acaba saindo vivo, ainda assim, até que ele encontra um Oni gigante, não gigante, mas é bem maior que um Oni normal. E o Tanjiro acaba lutando contra ele. Ele é um Oni cheio de mãos, em volta do seu corpo. Ele estava com vários braços e mãos. Aquele Oni provavelmente era o Oni mais forte que habitava ali naquela região do teste. Provavelmente ele era o mais forte dali. E no combate entre os dois, o demônio acaba revelando que conhecia o sensei do Tanjiro, mestre Orokodaki. E ele revela que ele foi responsável por assassinar todos os antigos alunos do Orokodaki. Ele só estava ali para matar os alunos vindo por ele. E então é aí que a gente descobre que os dois jovens que ajudavam o Tanjiro no seu treinamento foram mortos por essa criatura, por vingança ao Orokodaki, porque foi o próprio Orokodaki que capturou ele e colocou ele ali. Então depois do Tanjiro perceber que aqueles dois jovens eram na verdade fantasmas e já tinham morrido há muito tempo e que o responsável por suas mortes estavam bem na sua frente, que era aquele Oni das mãos, ele acaba ficando muito irritado e usando a sua inspiração da água cortar a cabeça do Oni. E ele consegue, mas ao ver o Oni chamado por seu irmão e pedindo para que ele segure sua mão, pois ele estava com muito medo, Tanjiro acaba segurando sua mão, fazendo o Oni lembrar do seu passado antes de morrer, e o Oni acaba terminando de desaparecer depois que sua cabeça for cortada. Ao completar a seleção final, o Tanjiro e os outros sobreviventes que tinham conseguido chegar ao final da seleção recebem seus corvos, que são mensageiros que vão passar as missões para eles de agora em diante. E também eles escolhem uma pepita de metal usada nas espadas para matarem Onis. Ele acaba voltando para casa do seu sensei depois de todo o teste e conta sua irmã acordada. Na verdade, ela estoura a porta na bicuda, totalmente discreta, e os dois acabam se abraçando. Ele fica na casa do sensei dele até receber a sua katana, que ao segurar as katanas de Demon Slayer, toda pessoa que segura a espada, ela fica com uma coloração diferente. O ferreiro do Tanjiro acreditava muito que o Tanjiro segurando a espada ia ficar vermelha, porém a lâmina ficou escura. Ele não deixou ele muito feliz não, mas antes dele partir para ser um caçador totalmente, o seu sensei lhe deu uma caixa mais moderna, digamos assim, para o Tanjiro levar a sua irmã. Antes ele levava ela num cesto, agora ele leva ele numa caixa
personalizado que cabe certinho ali, basicamente. Então os dois começam a sua jornada. Na primeira missão do Tanjiro, ele encontra um Oni que estava matando jovens, mulheres jovens no caso, num vilarejo, após uma luta entre esses Onis e seus clones. O Tanjiro, junto da Nezuko, consegue derrotá-lo. Antes de matá-lo, o Tanjiro acaba interrogando o Oni, que se recusa a responder qualquer pergunta sobre Muzan Kibutsuji. Próximo, aparece segurando o Oni e fazendo ele ficar de boca fechada. Sem muita escolha, Tanjiro mata. Muzan Kibutsuji é o rei dos Onis nesse anime, ou seja, ele estava à busca do rei dos Onis. Então, o Tanjiro, depois de ajudar esse vilarejo, ele recebe outra missão. Os caçadores não têm descanso, né? É trabalho 24 horas. Onde ele deveria encontrar um Oni que estaria dentro de uma cidade grande. Ao chegar lá, Tanjiro acaba sentindo um cheiro muito familiar. Ele corre em direção a esse cheiro, pois o cheiro era do Oni que matou sua família. Ele queria provavelmente vingança. E ao esbarrar com ele acaba encontrando o próprio Muzan Kibutsuji, o rei dos demônios, ou o rei dos Onistas, como você quiser chamar. Que o próprio anime usa esses dois termos, tanto demônio quanto Onis. O Tanjiro fica extremamente irritado. Ele fala que ele vai caçar o Muzan e que vai acabar cortando a cabeça dele. Tudo isso porque ele vê o rei dos Onistas passando por um humano normal e tem até mesmo uma família. E obviamente, né, um ser que mata humanos, basicamente nem só para se alimentar, mas por diversão, tem se passar por muita sacanagem, né? Mas enfim, continuando a história, o Muzan fica irritado porque o garoto encontrou ele para cuidar do moleque. Ele manda dois Onis para acabar com eles. Porém, na cidade, o Tanjiro e a Nezuko acabam sendo abordados por um outro Oni. Porém, diferente de todos os outros Onis, ele acaba falando para os dois seguirem ele. Os dois assim o seguem. Ele leva os dois para uma Oni chamada Tamayo, que era uma Oni médica, que depois de se transformar e matar todas as pessoas da sua família, ela declarou vingança ao rei dos Onis. Passou a se dedicar a encontrar uma cura para transformar os Onis em pessoas novamente. Ela pede ajuda pro Tanjiro para conseguir o sangue dos Onis, no qual ela tinha maior concentração de sangue do rei dos Onis, assim ela conseguia produzir uma cura. E esses tais Onis que ela tá falando eram os 12 Kizukis, que eram os Onis mais fortes que o rei do demônio tinha, era a elite dos demônios. Mas essa conversa acaba sendo interrompida por conta dos Onis que foram mandados para matar os dois irmãos. Tanjiro e a Nezuko acabam lutando contra esses dois, depois de uma luta muito difícil contra esses Onis, onde um possuía o poder de conjurar flechas, onde podia controlar com os olhos que estavam nas mãos, controlar, mandando tudo que ela perfurar, poder controlar a direção para ela vai. Se ele mandar para cima, a pessoa vai para cima, se andar para baixo, a pessoa vai para baixo. E a outra, o outro Oni, podia invocar bolas, pareciam muito na verdade bolas de vôlei, e jogá-las com uma força tão grande que podia explodir uma cabeça. Tanto que é isso que acontece com o Oni que aborda Tanjiro e a Nezuko. Ele tem a cabeça explodida por uma dessas bolas. Os dois são derrotados pelos irmãos e também com a ajuda da Tamayo, que com sua habilidade sanguínea faz a Oni falar o nome do rei dos demônios. A habilidade sanguínea da Tamayo é basicamente fazer que a pessoa, se sentir o aroma do sangue dela, não consiga mentir. E ela acaba respondendo todas as perguntas da Tamayo até falar o nome do rei dos Onis. Que ela acaba sendo morta, que de braços que saem do corpo e explodem a cabeça dela, pois o rei dos demônios colocou um tabu em seu nome. Caso alguém fale o seu nome, seja um Oni, tem uma morte instantânea. O Tanjiro acaba ficando bem machucado depois da luta, né? Ele toma uma surra e ele acaba sendo cuidado pela Tamayo até ele poder se recuperar para seguir viagem e conseguir o sangue dos 12 Kizuki. E antes dele partir da casa da Tamayo, ele explica o porquê que a Nezuko não ataca os humanos e somente os Onis. A Nezuko vê os Onis que querem machucá-la ou machucar o Tanjiro como inimigos normais, e assim ela os ataca. E não ataca os humanos e nem os Onis que não fazem mal a ela nem ao Tanjiro. Ela vê eles como membros da sua família. Tanto que essa cena tem a Nezuko vendo a Tamayo e o Oni, que aborda os dois, como membros da família. A Tamayo como a mãe dela e esse Oni como um dos irmãos dela, um dos irmãos mais novos. Assim ela não ataca e também ela não precisa se alimentar de humanos para se manter viva, provando que a Nezuko é realmente um Oni muito diferente. Ela não precisa comer, ela troca essa necessidade de comer por digamos assim, sono. Ela dorme por períodos muito prolongados, assim ela se mantém viva, porém não precisa matar ninguém. Bem, pessoal, essa foi a primeira parte dos 2 ou 3, né? Vamos ver como vai ser o tamanho dos roteiros que vai ficar, dos recap da primeira temporada de Demon Slayer.
abordando os 10 primeiros episódios. Esses foram os 10 primeiros episódios da primeira temporada, ok? Espero que vocês tenham gostado desse recap, contando a história de Demon Slayer e abordando os principais detalhes da história. Então deixa o seu like, se inscreva, ative o sino para ajudar a gente a soltar mais vídeos como esse. E caso você tenha um anime, jogo, série, filme até, que queira um recap, um resumo, ou mesmo que a gente contando a história, deixa aí nos comentários que a gente vai estar atendendo seus pedidos também. Um beijo para todos vocês e até mais, meus nerds.